Bora cuidar da sua vida! Porque quem cuida da própria vida e não da vida do outro é muito mais feliz. E vamos combinar que gente feliz não dá trabalho. Muito prazer, eu sou a Catita Kodama, especialista em liderança feminina e eu liberto mulheres do medo de falar em público. Estamos chegando ao episódio de número 27, meu povo! Que alegria dessa série 40 Dias de Fé, em que temos aprendido muito e isso tem edificado muito a minha vida pelo exemplo da fé, da história e da jornada de Moisés, que é um dos maiores heróis da fé que já passou aqui por esse planeta, por essa terra. E nós estamos aí chegando então ao episódio número 27. Nós vimos anteriormente no episódio que se passou no 26, o Deus Todo-Poderoso lá no Monte Sinai passando todas as orientações para como o povo de Israel deveria se preparar para estar na presença dele dali a 3 dias. Lembra-se disso? E aí Deus fez toda uma orientação de como que eles deveriam se preparar. E no episódio de hoje, nós vamos ver como que foi a manifestação de Deus lá no Monte Sinai para os israelitas, esse momento tão especial e tão marcante. Bíblia na mão, lembrando que eu uso a versão King James, mas você fique à vontade para usar a que é da sua preferência. Nós estamos lendo o livro de Êxodo, que conta a história de Moisés. Estamos aqui no capítulo 19, vamos entrar nos versículos 16 até o 18. Bora! Ao alvorecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Até eu tremeria. Imagina, eu consigo imaginar o cenário aqui. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele, sobre o monte Sinai, em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Consegue imaginar? Uma enorme fornalha viva queimava em fogo. Toda a montanha tremia violentamente. Tamanho é o poder do nosso Senhor, de Deus. Gente, eu leio esse trecho, eu li, reli, fiquei aqui. Eu viajo, eu não sei você, mas eu viajo, eu fico imaginando a cena, eu fico sentindo tudo que estava acontecendo naquele lugar. Devia estar um calor, ao mesmo tempo um monte de luz, porque era fogo, era fumaça. Imagina! Deus é muito poderoso, gente. Imagina o privilégio de você poder ver Deus ali se materializando, descendo ali no monte. Cara, surreal. E aí eu quero falar um pouco sobre o medo, porque fala aqui, ó, no versículo 16, no finalzinho, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo, porque é algo assim muito desconhecido, né? É algo desconhecido, é algo que te surpreende, você fica ali, só de imaginar a cena, você não fica assim, meu Deus, como que foi tudo isso? É algo assim, um tanto quanto diferente daquilo que nós estamos acostumados. Então, quando nós estamos mediante algo muito grandioso, assim como a presença de Deus foi para o povo de Israel, é normal a gente sentir medo. Mas o que acontece? Aqui é incrível a reflexão que esse trecho traz. Ali aconteceu todo esse cenário, mas algo muito grandioso estava por vir. Eles iam ser colocados na presença de Deus, olha isso. Então, quando algo muito grandioso está para acontecer, normalmente nós somos tomados por um medo grandioso também, não é verdade? E Deus não estava ali para assustá-los, Deus estava ali para mostrar toda a sua santidade. Depois a gente vai saber o que Deus fez ali com eles depois de tudo isso.
Então, ele não estava ali para fazer mal, não tinha o que temer, na verdade. E isso é uma grande reflexão para as nossas vidas. Muitas vezes, quando a gente se depara com um grande desafio ou com uma coisa muito grandiosa que está por acontecer, ou algo assim que a gente não consegue nem imaginar, então a gente se enche de medo, não é verdade? Mas se nós não permitirmos que esse medo nos paralise e nos sobrepormos a ele e nos desafiarmos, talvez depois de todo esse desafio que nos deixou com tanto medo, existe algo muito grandioso, assim como foi para o povo de Israel, que foi estar na presença dele. Então não deixa o medo te paralisar não, minha amiga, não deixa não. E vamos voltar aqui para a leitura, vamos ler os versículos 19 e 20, bora lá. Minto, só o 20 nós vamos ler, tá? E Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha e Moisés subiu. Eu fico imaginando, imagina o privilégio desse homem, Moisés, de poder conversar ali, falar diretamente com Deus. Nós temos esse acesso também, tá, gente? É que ele viu de uma forma assim muito materializada. Ele conversou lá com a sarça que queimava, e no Monte Sinai, todas as vezes que Deus se manifesta, ele vai lá e sobe e conversa diretamente com Deus. E nós precisamos fazer esse exercício para ter esse relacionamento íntimo também. Mas eu fico imaginando dele ser assim algo tão assim concreto, sabe? Concreto. E lembra que Moisés era aquela pessoa insegura. Ele, quando Deus deu a missão para ele falou assim: Deus, tem certeza disso? Manda outra pessoa no meu lugar. Eu não nem falar direito eu falo, eu tenho um problema com a fala, minha língua é pesada, eu tenho pesar na língua. E aí Deus falou assim, tá bom, eu vou mandar Arão para ser seu porta-voz, mas você vai fazer, você vai. Por que Deus insiste? Mesmo Moisés não acreditando, mesmo Moisés falando todas as desculpinhas esfarrapadas que ele deu, naquilo que ele acreditava sobre ele. Porque Deus já sabia o que estava esperando por Moisés lá na frente. E ainda, meu bem, a gente está aqui no terceiro mês, ainda tem muita água para rolar. E aí Deus simplesmente chama Moisés lá para cima do monte, porque Moisés é o escolhido. E olha que incrível que eu fico vendo isso, eu falo, meu Deus, Deus realmente muito incrível tudo isso. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que ele plantou no teu coração, ele sabe o que está reservado e preparado para você. Então, por mais que você se limite, por mais que você fique aí acreditando que não, Deus sabe o que ele tem. Só que nós precisamos fazer, lembra que eu falo praticamente em todos os episódios? Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos colocar o pé. Moisés, com todos os medos, com todas as crenças limitantes dele, com tudo que ele falava a respeito dele de não capacidade, mesmo assim ele foi. A fé o movimentou, a fé fez com que ele desse os passos de fé dele e ele acreditou e foi. Firmado na palavra de Deus. Isso é incrível, porque ele mesmo com tanta coisa ali que ele não acreditava, ele foi. Isso é um grande exemplo para nós. Quantas vezes você fica ali e você paralisa, você é diferente de Moisés, você paralisa, você fica aí no lugar e não vai. Então, que tudo isso possa nos fazer refletir, eu falo nós porque eu também tenho que olhar para isso, para que nós possamos enxergar que, será que Deus também não está nos provocando a sermos como Moisés? E nós estamos aí fazendo, ai meu Deus, fingindo uma demência, falando não é comigo e eu vou ficar quietinha aqui no meu canto. Então esse episódio nos provoca a refletir muito, primeiro, sobre toda essa questão do medo, que muitas vezes o medo ele antecede algo grandioso, assim como foi para o povo de Israel, que era se encontrar, de ter essa manifestação de Deus. E no caso aqui também, de nós ficarmos atentas ao que Deus está nos chamando. Que talvez nós estejamos sendo Moisés até a página B, mas Moisés tem um ponto diferente, que Moisés ousou e foi e fez. Será que nós não estamos fazendo o contrário de Moisés e nos privando dos milagres que Deus tem para nós?
Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te ensinado algo, tenha contribuído para a sua vida. Então, se isso realmente aconteceu, já deixa seu like, compartilha com uma amiga, com alguém que você ama, que você se lembrou assistindo a esse vídeo. Já se inscreve se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações para que você receba assim que eu subir o vídeo dessa série de 40 dias. Então até o dia 40 eu vou subir um vídeo todo santo dia e assim que eu subir você vai ser notificada e aí você já pode assistir assim que eu subir o vídeo. Bora cuidar da sua vida e até o próximo episódio!